Olá, meu nome é José Charlie, eu sou aluno do curso de Ciências Atuariais da UFES. Atualmente estou cursando a disciplina de Cálculo 1 e vou gravar esse vídeo com o objetivo de responder algumas questões que foram escolhidas pelo professor Bisson, do Departamento de Matemática, como complemento da terceira avaliação da disciplina de Cálculo 1. Bem, nossa primeira integral é essa, a integral de x dividido por x ao quadrado mais 1, certo? Nessa integral nós vamos usar o método de integração por substituição. Lembrando que, em geral, esse método ele funciona sempre que temos uma integral que possa ser escrita da seguinte forma: a integral de f g de x vezes g' de x dx, certo? A definição formal da regra de integração por substituição, ela nos diz que se u é igual a g de x for uma função derivável cuja imagem é o intervalo i e f for contínua em i, ou seja, se u é igual a g de x for derivável no intervalo i e se f for contínua nesse intervalo, então nós temos que a integral de f g de x vezes g de x vezes g' de x, ela é igual a integral de f de u vezes d de u, tá? Então, basicamente, é esse passo aqui que nós vamos usar. Analisando a função, que é essa aqui de cima, nós podemos considerar nosso u como sendo u igual x ao quadrado mais 1, que é esse valor aqui da nossa função, certo? Então, nós precisamos encontrar o g' de x, ou, como você pode ver aqui, os equivalentes, o du da nossa função, da nossa integral. Então, para fazer isso, como vocês podem ver, g' é preciso integrar o nosso valor de u. Portanto, temos dx de x ao quadrado mais 1, certo? No primeiro momento, nós podemos já colocar aqui, já ver de cara que temos que aplicar a regra da soma, das derivadas no caso, que é f mais g' é igual a f' mais g', certo? Então, nós vamos ter esse seguinte formato: d de x ao quadrado mais d de x de 1. Tá ok? Então, derivando, nós vamos chegar ao seguinte resultado, que a derivada de x ao quadrado é igual a 2x, que esse 2 desce, subtrai 1 daqui, e a derivada da constante é igual a 0. Então, nosso resultado disso aqui vai ser 2x. Tá? E agora nós temos que igualar, porque o nosso du, que nós calculamos, nosso g', que é o du, então, du é igual a 2x dx, porque agora nós queremos isolar esse dx. Para nós isolarmos, nós vamos fazer o inverso
e isolar o dx. E o resultado é o seguinte, fica 1 sobre 2x du, tá? Então esse é o primeiro passo para conseguir resolver a nossa integral. Lembrando que a integral original é essa aqui de cima, x sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Agora nós temos que aplicar a integral no ponto original, certo? Para ficar dx, aí 1 sobre 2x vezes du. Da seguinte forma, a integral de x sobre u ao quadrado, lembrando que esse valor é aqui de cima, vezes o nosso du, que no caso é 1 sobre 2x, certo? Para resolver isso aqui, nós podemos tirar da integral por um momento, só para simplificar. Então ficaria x vezes 1 sobre u ao quadrado vezes 2x. Eliminando o fator comum, que no caso aqui seria o x, nós ficaríamos com u 1 sobre u ao quadrado vezes 2. Ou 1 sobre 2 u ao quadrado, certo? Retornando esse valor aqui à integral, nós temos integral de 1 sobre 2u ao quadrado. A partir desse momento fica bem mais simples, porque agora que a gente conseguiu já simplificar bastante isso aqui, nós podemos integrar normalmente. Então, como o espaço aqui está pouco, vou mudar aqui rapidinho. Opa. Então temos a integral de 1 sobre 2u ao quadrado, que foi o valor obtido anteriormente. Então, como esse 1 sobre 2 ele é constante, esse 1 meio é constante, ele pode passar para fora da integral, né? De acordo com as regras de integração. Então, isso aqui fica 1 meio da minha integral de 1 sobre u ao quadrado. Então, esse 1 sobre u ao quadrado, a gente pode reescrever também como 1 sobre u ao quadrado é a mesma coisa que u sobre menos 2. Então, temos que 1 meio da integral de u a menos 2. Isso é a mesma coisa que isso aqui. Então, eu só fiz reescrever para facilitar os cálculos e as manipulações que vão ser feitas de agora em diante. Tá? Muito bem. Pela regra da potência nas integrais, nós temos o seguinte: a integral de x elevado a a dx ela é igual a x a menos 1 sobre a menos 1. Isso quando a for diferente de menos 1. Porque de menos 1, exatamente. Porque se o a fosse menos 1 no caso, zeraria. E aí é impossível você dividir algo por 0, por exemplo. Tá? Então, daí... Daí a gente tem o seguinte: 1 meio, escrevendo aqui, 1 meio da integral disso aqui, aplicando essa regra, né? Nós temos aqui o x seria o nosso u, então faria u, né? A é o menos 2, e o menos 1, que é da própria fórmula, e aqui no divisor seria menos 2 mais
1, certo? Resolvendo aqui, a gente ficaria com 1 meio de U, mas quem é o nosso U? U foi o valor que a gente determinou aqui no começo, que é U é igual a x ao quadrado mais 1. Então, voltando aqui, a gente já pode substituir, que é x ao quadrado mais 1, 2 menos 1, 2 mais 1, perdão, 2 mais 1, fica menos 1, e menos 2 mais 1, fica menos 1, certo? Então, essa, por enquanto, é como fica a nossa integral, certo? Mas aqui a gente pode desenvolver mais um pouquinho. Por quê? Eu vou escrever aqui 1 meio. Aqui, se você prestar bem atenção, esse menos 1, ele pode vir para cá. Então, ele some daqui e passa para cá. E como esse 1 é positivo, então a gente pode tirar ele daqui de baixo, pode ignorar ele, porque seria um número dividido por 1. E todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, ficaria menos, né? X ao quadrado mais 1 elevado a menos 1, certo? E aqui a gente está para fazer mais uma manipulaçãozinha, porque de acordo com as propriedades do expoente, toda vez que a gente tem um número elevado ao expoente negativo, a gente pode dizer que isso aqui é o mesmo que 1 sobre ele, ou seja, o inverso, tá? Então, isso aqui ficaria 1 meio vezes o inverso disso aqui, e ficaria 1 sobre x ao quadrado mais 1, certo? Resolvendo isso aqui, nós temos que 1 vezes 1, 2 vezes x ao quadrado mais 1, certo? Aqui, 1 vezes 1, 1 vezes 1, vezes, ou dividido, perdão, sobre 2 vezes x ao quadrado mais 1. Aqui, basicamente, a gente quase encerrou a nossa derivação. Só como essa derivada é uma derivada indefinida, nós temos que adicionar também a constante de integração. Perdão, derivada não. A nossa integral, ela é indefinida. Então, nós temos que adicionar a constante de integração, certo? Então, isso aqui ficaria assim, ó. A integral de x ao quadrado mais 1 dx, que é a nossa integral lá do início, que ele pede para integrar, ela é igual a 1 sobre 2x ao quadrado, 2x ao quadrado mais 1, que é esse valor que a gente obteve, mais a constante de integração.